Agora que eu vi. Pronto, agora eu já vi e já vou chamá-lo. Quem mais que está por aí? Gente, uma alegria muito grande. Para quem não me conhece, eu sou Iracema Geseli, do Centro Fraterno Luz e Caridade. Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos em mais uma noite e que o Mestre Jesus nos ilumine, ilumine nosso irmão Kardec, onde ele estiver, e o nosso tributo, a nossa gratidão ao irmão Kardec e a todos os espíritos que o ajudaram na jornada espírita, para que chegasse a todos nós no dia de hoje, ok? Então agora eu vou chamar o nosso irmão Ricardo. Ricardo aqui. E eu quero dizer que hoje é dia da vibração das águas. Hoje é quinta-feira, vamos fazer uma vibração. Ricardo, boa noite. Boa noite a todos. Muito honrado, muito feliz de estar com vocês. Estava aqui acompanhando, você acha que não identificou meu perfil? Foi, eu procurei Ricardo, mas não era Ricardo, era Rick. Ricardec. Ricardo. Aí eu procurando, sem achar. Mas está tudo já aqui. Eu estava anunciando que hoje, no finalzinho, nós fazemos, todas as quintas-feiras, uma vibração com as águas. Foi isso que eu tinha colocado. Nós vibramos através dos irmãos espirituais que nos ajudem. Nós criamos uma frequência e as pessoas que sintonizam essa frequência são embebidas nessa vibração de cura. É dessa forma que a gente faz. Quer dizer, fazemos isso no Centro Fraterno, mas como nós, Ricardo, estamos impossibilitados de fisicamente estarmos lá, e estamos aqui porque é o que temos para hoje. E nós, nesse mês de outubro, vamos falar de Kardec, prestar um tributo a este mestre, né, chamado Rivaio, mas que todo mundo conhece ele, Hipólito, né? Soraya fala, eu conheço, é gente do coração. Vários ex-alunos aí, queridos. Alunos, exato. Então, quando eu coloquei o folder, que era você, se eu conheço essa pessoa, que bom. Que bom que nós estamos juntos, né, Ricardo? É muito que bom. A doutrina nos une. Então, você me perguntou, você vai fazer como? Vai fazer tipo entrevista? Rapaz, com você, não tem nem entrevista. Eu acho, Iracema, um barato essa história dessas mudanças que a gente está vivendo. Né? Eu digo que a gente está aprendendo a pilotar o avião. Obrigado, Roberta. Obrigado, Soraya. Obrigado a todo mundo. Assim, muito legal esse carinho. E eu vou dizer, a gente aprendeu a pilotar o avião em pleno voo, né? Embora muita coisa tenha sido muito difícil, eu acho que para a gente, na doutrina, foi um exercício de superação que redundou em resultados fantásticos na Alva. Né? Um deles é que nunca imaginei que a doutrina ia ter a repercussão que está tendo durante a pandemia. Nós descobrimos ferramentas que já estavam aí, que a gente não estava usando. Então, eu tinha muita dificuldade de ir falar, por exemplo, em algumas cidades, porque às vezes o centro não tem condição, nem sempre eu consigo assumir as passagens. Aí o pessoal lá do interior de Goiás dizia, Ricardo, poxa, todo ano. Eu já falei esse ano para o Brasil todo, para fora do Brasil, e a gente está junto nessa cadeia planetária que é muito rico. Eu acho que tudo está sendo muito bacana. Tem os problemas das dores, do sofrimento que a pandemia traz, né, da nossa inadaptabilidade ao desencarne repentino de muitos entes queridos, por mais espíritas que sejamos, mas eu acho que para a gente tá ficando massa. Assim. Eu estou gostando dessa coisa que a gente está criando aí dentro do movimento. Estou muito, muito feliz. Ricardo, a nossa casa, o Centro Fraterno, como eu tinha te falado, tem 18 anos de existência. É um prédio de andar. Lá nós conseguimos colocar 90, 100 pessoas no ar-condicionado. Que bacana. Por isso que nós estamos sem funcionar. Pois, com as lives, nós estamos conseguindo levar
as mensagens através das lives a 300 pessoas, 350 pessoas. Então, era uma coisa que eu não via como nós íamos fazer, uma coisa que me fez tremer na base, quando nós tivemos que fechar fisicamente, e ainda não conseguimos abrir, mas as lives têm nos ajudado bastante, como você falou, a levarmos para longe, a trazer também a palavra, como você agora, né, está aqui, para que a gente possa levar uma mensagem ao coração desse povo. E hoje, o tributo é a Kardec. Eu fiquei impressionada, alguém já havia me falado sobre você. E eu vi o documentário que você fez. Assistiu? Assisti em minúcias. Que bom. Minúcias. E outra coisa, me emocionei com a sua emoção. Muito em forte. Alguns momentos, eu me emocionei com a sua emoção, sobretudo naquele escrito do túmulo de Kardec, que você nos colocou ali de uma forma maravilhosa. Então, nos conte. Eu até hoje ainda não processei na minha alma de uma forma clara o que foram aqueles dias que eu passei gravando ali. Embora eu tenha tido a colaboração de algumas pessoas da área técnica, né? Assim, a minha família... Hoje, por exemplo, dá para vocês talvez perceberem que eu não estou em casa, né? Eu estou num hotel, fora de Salvador, estou num circuito de gravação muito forte. A nossa produtora hoje, o Escritório do Pensamento, que nem existia como CNPJ na época do filme de Kardec, era só um sonho, né, que aparece ali, o Escritório do Pensamento apresenta. Era muito mais um desejo nosso, meu e de minha filha, de Marília, de a gente ter uma produtora de audiovisual. E hoje a gente tem, isso eu não falo com nenhuma empáfia, né, mas nós temos mais de 50 profissionais de audiovisual trabalhando no Escritório do Pensamento. Desenvolvemos trabalhos no Brasil todo, são muitos profissionais. Eu estou aqui com uma equipe fora de Salvador gravando para um cliente, né? Fazendo material corporativo para um cliente. E naquela época, não. Naquela época era eu e Tri. Eu digo que foi eu e Tri, né? Eu e o tripé. Em alguns lugares como em Verdun, como em Viena, como, por exemplo, em Amsterdã, que a gente gravou também. Gravamos na cidade de que Kardec nasceu, né? Lá em Lyon. Eu fui sozinho, né? Eu não tinha... as meninas não conseguiram nem ir comigo, que geralmente eram, na época, minhas assistentes, câmeras, figurinistas e tudo. Eu ainda até hoje não processei direito na minha alma, assim, o que foram aqueles dias. O único sentimento que eu tenho de frustração é que eu não tenho palavras humanas, na linguagem humana, e eu não consigo compartilhar com vocês, a não ser as imagens que eu deixei, né, no filme, muito simplório, tecnicamente limitado, muito pobre até do ponto de vista de produção, de tudo, mas eu só deixei as imagens. Eu não sei quando eu vou conseguir compartilhar de alma para alma o que foi o presente que a espiritualidade me deu naqueles 25, 30 dias que eu pude percorrer os caminhos do nosso mestre lionês, né? Quando eu pude pisar onde Kardec pisou e respirar o oxigênio da cidade dele e abrir as portas. Você viu, né? Eu estive na casa de Kardec, eu acho que eu fui o 3º ou 4º brasileiro espírita que entrou lá na casa que o Kardec viveu, na Rua de Marty, e eu chorava ao mesmo tempo que eu... O mais filmava. Interessante é que você achou a porta aberta, né? O portão estava aberto? Não, o portão foi... Eu acho que eu contei isso recentemente, numa dessas conversas sobre Kardec que a gente teve nos últimos tempos. Acho que a Semana Espírita de Feira de Santana, alguma coisa assim. Eu contei essa história que tinha muito tempo que eu não contava. Quando eu consegui chegar na Rua de Marty, número 8, né, é uma casa de fundo. Isso está descrito, inclusive, nas biografias dele. Na frente ainda é uma mercearia, como era na época, né, que a gente chamaria hoje de uma delicatessen, um mercadinho. E tem uma porta blindada com código, né? Então não era assim. Aí eu olhei e fiquei conformado, Marluce, que está aí me saudando, né? Isso é outra coisa que eu quero falar daqui a pouco, essa história dessas lives, cara. Que coisa diferente de fazer palestra. Mas eu falo disso daqui a pouco. Tem a ver com Kardec também, essa interexistencialidade que a internet nos trouxe. E aí eu vi um rapaz sair, já estava conformado que eu não ia entrar, né? Já estava demais para mim, já era emoção demais estar na frente do prédio onde
o espírito de verdade falou com ele, que deu aquele sinal. Cara, era uma coisa, eu estava em estado alterado de consciência. Aí saiu um rapaz, né? E aí eu corri a Irã e disse a ele assim, cara, no meu francês é péssimo, o meu francês eu gravei, vocês devem ter visto no filme, eu gravei com francês decorado, eu não tenho fluência no francês. Eu decorei o que eu precisava para entrevistar as pessoas, né? Então, eu tenho um italiano razoável, o espanhol é bacana, assim, tá, o português mais ou menos, mas o inglês ainda dá para se virar, mas meu francês é muito ruim. Aí eu cheguei para ele e disse, poxa, eu sou do Brasil e você mora aí, ou saiu daí de um lugar que morou um cara que é, poxa, é tudo para mim. Depois de Jesus, ele é o cara, né? Aí eu francês, eu vou pedir desculpas porque eu estou usando o meu celular e muitas pessoas vão tentar falar comigo ao longo da nossa fala e vai dar esse... Então, sim, bonzinho. Eu peço desculpa, né? Se tem alguém aí da produção que está comigo, que conhece, diz a Maria que eu estou numa live, pede a ela para esperar, que é a coprodutora da gente, e ela está insistentemente ligando aí. Angélica, me ajude. Peça aí, liga aí para Maria e diga a Maria que eu não posso atender, senão fica interrompendo aqui toda hora. E aí, o que acontece? Ela disse, eu não falo francês. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu tentei o inglês. Ele disse, eu não falo inglês. Eu, pô, vou arriscar, né? Ele tinha uma expressão meio assim, latina, não era branco. Aí eu fui no espanhol, ele, não falo espanhol. Meu Deus do céu, ele disse, eu sou armênio. Eu disse, meu Deus, que língua se fala na Armênia mesmo? Eu acho que é armênio, né? Eu não sei nada disso. Então eu falei em português, eu disse, amigo, olhei nos olhos dele e disse, amigo, eu sou brasileiro. Eu vim aqui para gravar um filme sobre um cara que é tudo para mim, assim, minha referência, meu mestre, o cara que abriu os caminhos da minha vida e tal. E ele olhou para mim, fez assim com a cabeça. Vocês acreditam nisso? Saiu, Sara, querida, o pessoal daí do Cristo Redentor aí, entrando, e foi lá e abriu o portão, digitou o código para mim, e abriu com aquela tensão toda da Europa, com medo que existe por causa dos atentados terroristas, e me botou para dentro e fechou a porta atrás de mim. E aí eu consegui subir até o segundo andar, fui na porta que o Espírito de Verdade bateu lá, né, como ele fala, no vestíbulo, na porta do vestíbulo estava aberta, era um apartamento que estava vazio, sem moradores. Então eu entrei, olha, não tenho o que falar para vocês não, você sabe, as pernas tremiam, mas eu sabia que eu tinha um compromisso, eu tinha que ter ao mesmo tempo a emoção, mas eu tinha que filmar, não podia perder uma chance daquela. E aí você viu as imagens lá, né? Eu subindo a escada, tanto que eu cortei, eu estava muito emocionado, tirei minha voz e botei a voz do locutor, que aí é uma outra história, né? Que foi o cara que eu escolhi para fazer a voz de Kardec. Então foi fantástico, assim, foi uma emoção, eu não sei, até hoje eu não tenho como processar isso. Eu talvez depois, se eu tiver uma chance de encontrá-lo, ou o grupo que trabalha, porque eu sei que eu vou desencarnar e continuar espírita, que eu sei que eu sou espírita já umas 3 ou 4 encarnações, não tenho nenhuma dúvida disso. Aí, se eu tiver a chance de ver Kardec lá, eu no fundo do salão, e ele lá fazendo uma palestra, né, para 5.000 pessoas, aí talvez eu entenda o que foi essa emoção que eu tive, né, nesses 20 e poucos dias, como eu digo lá, seguindo os caminhos dele, né? Um documentário afetivo. Você me lembra disso, que tem isso no título? É um documentário afetivo. Nisso aí eu já tiro o braço da seringa, como se diz aqui na Bahia, para ninguém ficar, mas não teve uma iluminação legal, a cena tremeu, a câmera tremeu, tá hora. Não, é um documentário afetivo, tudo cabe, tudo vale, tá tudo belezinha. Então, a sua emoção enfeita tudo. Tira qualquer... Mas o que foi que te levou a fazer? Espírita, todo mundo sabe que você é, né? Até de encarnações passadas. Mas o que te levou, Ricardo, a fazer esse documentário, a enfrentar, a ir lá onde ele nasceu? Me conta, o que foi que te levou? Deixa eu contar, assim. Eu vou contar a história um pouquinho do começo, assim, vai parecer que eu estou fora do foco, Rafa, querido, Eleni, amiga querida. Rafa, meu Deus do céu, olha para aí o que é a internet da gente, né? Esse menino tem anos, um amigo querido, anos que a gente não se fala. E o que acontece? Eu vivo uma discussão muito séria com meus amigos egressos do movimento. O documentário Nilda se chama Je suis Kardec.
Eu Sou Kardec. Está no YouTube, já está liberado, você já pode assistir, marcar com os meninos do centro, né, com a juventude, com as crianças, para assistirem juntos. Me convidem para participar da exibição, que eu vou ficar felicíssimo. Então, eu tenho um debate que eu tenho tido muito sério, assim, sério no bom sentido, com os egressos do Movimento Espírita Juvenil. Eu sou da Mansão do Caminho, né? Acho que todo mundo sabe, sou trabalhador da Mansão do Caminho e sou egresso da Juventude Espírita Nina Arueira. Essa é uma outra história que vale uma outra conversa, né? Eu sei que nós criamos uma relação tão forte, somos amigos até hoje, somos 40 pessoas que estavam no dia 6 de março de 1981, há 19 anos atrás, nós estávamos na sala do primeiro ciclo de juventude da Mansão do Caminho. E somos amigos até hoje, muito próximos. E de vez em quando rola um debate no grupo, que isso, Soraya, da Gina, e que eu tenho um ponto de vista diferente da imensa maioria. A imensa maioria acha, e aqui, ao dizer minha opinião, não estou criticando o fato deles pensarem diferente de mim, que o fato de você ser um bom cidadão, que você ser cumpridor das leis, ser um bom pai, que você seja um bom profissional, honesto e etc., é o suficiente no sentido de que você cumpriu uma saga né, do seu planejamento reencarnatório. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que o simples fato de você jesuir, eu vou escrever aqui depois, Nilda, G-J-E, Sui, em francês, eu sou Kardec, né? Je suis Kardec. E aí eu sei que eu tenho uma opinião bem diferente. Eu penso que só pelo fato de você pensar sobre isso já significa que você tem que ir mais além do que isso. Vocês entenderam o meu raciocínio? Se eu reflito sobre a ideia de que ser cidadão é o suficiente, obviamente, Dani, isso não é suficiente. Eu tenho que fazer algo a mais. Não, eu vim aqui cumprir minha saga. Eu vou até abrir um parêntese dentro do parêntese. Juro que eu volto. Eu sempre consigo retomar a linha. Não se preocupem, não. Parece que eu estou viajando, mas não estou. E assim, eu sempre digo, você tem medo de morrer? Eu disse, não tenho medo de morrer. Não tenho nenhum medo. Não quero morrer. Porque tem um bocado de coisa. Eu quero concluir meu longa de ficção. Eu quero ser avô. Tem uma série de coisas assim que está na minha programação. Tem um bocado de menino para botar na universidade ainda. Então, eu não quero morrer. Mas meu medo maior que existe não é a morte, é a sensação, quando eu chegar do lado de lá, de que eu não cumpri o que estava acertado no meu projeto. Isso me assusta. De estar lá, Nilson, Divaldo, se for antes de mim, André Peixinho, se for antes de mim, que são meus mestres aqui, meu pai, que já foi, minha mãe, meu querido Igor, querido mestre de história, amigo querido, aí, uma história de vida linda esse rapaz, né? E chegarem lá e olharem para mim e dizerem, Henrique, cara, e isso que você não fez, e isso. Eu não sei o que é que eu faço. Tem aquela história de Napoleão, né? De que Napoleão, depois que concluiu sua saga, que morreu em Santa Helena, que se encontrou na espiritualidade com aqueles que o antecederam, que a decepção dele de ter percebido que não cumpriu, isso me assusta muito, muito, muito. Então eu sempre debato isso com nossos amigos. Eu acho que você tem que fazer mais, você tem que ir mais além. Ao infinito e além, como diz lá o personagem da Disney, você tem que ser o mais ousado. Pronto, fiz esse introito, agora vou para a questão do filme. O que é que aconteceu? Eu sou professor de história, sou historiador, minha vida toda foi voltada para essa ciência. Trabalhei, labutei em outras áreas, fiz disciplinas de física, estudei geologia e tal, mas minha paixão, assim, virou história. E meu sustento também, minha base. Da história, muito por conta de um grande mestre chamado Jorge Portugal, ele foi o cara que me introduziu no audiovisual. E eu me encantei, porque já era ator, já dirigia teatro, já escrevia para teatro. Quando eu descobri a câmera, o cinema, a televisão, eu fiquei louco. E eu acho que a TV gostou de mim, e eu gostei dela. Então a gente passou a desenvolver muitos projetos. Agora eu vou juntar as duas coisas, tá? Como é que eu tenho uma oportunidade dessa de desenvolver um trabalho de audiovisual? Né? Passei 5 anos na TV Bahia, com quadros no Aprovado, no Mosaico, e sendo fonte de várias emissoras, e produzindo curta-metragens, etc. Como é que eu tenho uma chance dessa, uma coisa que é um sonho, né? Você poder falar de história, né? Obrigado, Rafinha. Poder falar de história para milhões. Jorge Portugal, vez me disse assim, Ricardo, ele me chamava de Rico. Rico, quais são as turmas maiores que você tem?
Eu disse, eu tenho turma de 300 alunos, Jorge, falando isso assim, achando incrível, né? Tem um cursinho tal que eu dou aula para 350 alunos. Não, cara. Não, cara. Você tem que dar aula para 350 mil alunos. Você tem que dar aula para 3,5 milhões de pessoas. Você sabe que um programa desse, né, numa emissora dessa, tem uma audiência de 1.800.000 pessoas. 2 milhões de pessoas. Um programa de rádio com razoável audiência tem 400.000 pessoas ouvindo você naquela hora ali. Jorge me disse isso, eu disse, cara, é muita responsa, né? Não é? É muita responsabilidade. A sua imagem sendo levada... Aí, vou juntar agora, juro que eu vou fazer a junção agora. Diante da minha crença de que eu não posso ser apenas mais um cidadão neste mundo, somado ao fato de que eu fui colocado pelo destino, pela generosidade de alguns, como Jorge e outros, e André Peixinho, e Divaldo e outros, colocado meus pais, obviamente, numa situação especial diante da minha profissão, né? Como é que eu não ia juntar essas duas coisas com aquilo que é o maior galardão de todos que eu recebi, que é conhecer Jesus via Kardec? Não sei se você entendeu agora. Eu disse, cara, não tem jeito, eu tenho que produzir algo em audiovisual para Kardec, cara. E aí fui procurar, existia, não, agora não, né? Agora meu filme virou uma coisita, se já era quase nada, agora virou nada diante do filme de Kardec, fantástico, superprodução e tal. Mas na época não tinha. As coisas que se tinha na internet ou disponível de audiovisual sobre Kardec era uma entrevista da Dora Encontre, se eu não me engano. Era uma entrevista assim, de 1 hora e pouca, mas era só ela falando com os inserts de imagem. E coisas esparsas, assim, não tinha uma produção. Foi isso. E aí eu disse, vou nessa, cara. E aí a gente resolveu, fiz uma reunião familiar, e aí a gente vai assumir os custos disso. E o que eu ouvi das meninas foi exatamente o que eu já tinha na minha alma, que era, cara, Kardec já deu tanta gente, a gente não vai fazer uma coisinha, então, sacrifica as férias, investe o 13º, né? Não troca de carro, fica aí com o carro mais velho e tal, mas vamos fazer esse filme. E elas foram incríveis, as duas, né? Foram incríveis, porque foram minhas cinegrafistas. Quem faz o Kardec no filme sou eu, né? Aquele cara que aparece de sombra ali, vestido de Kardec. Você vê que o rosto não aparece, porque eu não era bonito igual a ele, não sou bonito igual a ele, mas sou eu ali. Então foi um trabalho feito em casa, usando as técnicas possíveis, né, que a gente tinha na época. E é isso. Então foi isso. Fico muito feliz do filme estar sendo resgatado. Ele estava meio esquecido assim há um tempo, e aí depois eu comecei a ser chamado de novo. Você vê aí o efeito da pandemia, né? Então eu tenho falado muito, feito muita coisa, foi impressionante, assim, eu postei no YouTube num dia, no dia seguinte tinha uma quantidade muito grande já de visualizações, mostrando que tem alguma coisa interessante ali para ser assistida. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi quando você chegou na livraria, né, onde que você pergunta, né, se conhecia, e a mulher não sabia quem era, não é? Porque muita gente lá na França conhece ele como ocultista, não é isso? Místico, eles usam essa palavra. Eu coloquei isso. Só 3 entrevistas, ou 4, não me engano. Mas eu entrevistei umas 50 pessoas. Sim. Uma boa parte das pessoas não conhece, né? Não sabe quem é, não ouviu falar o nome, conhece o nome. E os que conhecem sempre vinculam a imagem dele ao místico, um místico do século XIX, né? Ele está enterrado em Père Lachaise, o cemitério. Minha querida Laca, Romilda, Irã, Soninha e etc. A galera que está entrando aí. É mais do que um cemitério, né? É uma atração turística. Tem gente famosíssima enterrada lá. Então, os franceses raiz mesmo, o parisiense, ele sabe, né, quem é que está enterrado lá. Então eles sabem que Kardec está lá. Mas eles não têm esse feeling, né, de saber quem é ele. Então, quando eu cheguei na livraria, agora veja que coisa, né? Aonde foi a primeira livraria espírita do mundo? Hoje praticamente todos os centros espíritas têm uma livraria, né? Todos. O trabalho que a Federação Espírita do Estado da Bahia faz é uma coisa fantástica, de viabilizar a compra de livro abaixo do custo para que os centros possam divulgar e revender. É um trabalho que bater palma para Edinólia e Peixinho que lançaram isso aí.
Mas a mulher estava numa livraria, onde foi a primeira livraria espírita. Kardec chegou a morar ali no primeiro andar, em cima daquele prédio, durante um tempo, né, durante a montagem da livraria, e ela não tinha a menor ideia de quem era Kardec. Menor ideia. Você sabe que a compensação maior, meu voo saía às 11 horas da noite, naquele dia. Foi o dia que eu gravei na Galeria d'Orléans, onde foi, né, a livraria Mantua, onde foi lançado o livro e etc. E aí foi muito difícil, porque o espaço estava em obra. Mas eu finalmente consegui descobrir a porta, o número, o local da livraria, que hoje é uma loja de souvenir. Vende... Porque está do lado do Museu do Louvre, né? Então são várias... É uma galeria cheia de lojinhas e tal. E tinha um rapaz cantando, sabe? Artista de rua. Tinha um rapaz cantando na porta. Lindo! Ele aparece no filme cantando assim. E não aparece a entrevista dele. Mas aparece ele cantando. Eu disse, meu Deus, é um presente. Isso já era 9 da noite, eu ainda passar no hotel para pegar as malas para seguir para o aeroporto, para não perder o voo. E eu perguntei a ele, você sabe quem é Kardec? Ele disse assim, sei. Eu disse, ai meu Deus, graças a Deus. Eu vou poder botar isso no filme. Ele, eu sei. Ele foi um místico. Eu disse, oh meu Deus do céu. Foi um místico do século XIX que trabalhou com o ocultismo, mas o ocultismo para os franceses não tem o mesmo peso que tem para a gente não, viu? Aqui tem uma carga de preconceito. Para eles não, o ocultismo é o sobrenatural, é o transcendente. Mas eu quero cantar uma música para Kardec. Ah, então pode chamar ele de ocultista, não tem problema, que é aquela cena que aparece com a bandeira francesa, né? A bandeira francesa de fundo e ele cantando, muito bonito aquilo. Eu achei bonito o canto dele. Eu achei fantástico. E você ter ido, inclusive, na praça, a praça onde ele, foi a primeira vez que ele colocou o livro dos Espíritos. E já não é mais a mesma também, né? Não, tem muita modificação. A própria Rua Sala, né, que é onde ele teve a primeira escolinha dele, que termina na praça, perto do Quartier Latin, que hoje é uma região universitária muito importante, né? Onde está a Sorbonne, onde estão os jardins próximos aos jardins de Luxemburgo. A rua está toda modificada. Eu até digo, pô, as pedras do chão são a mesma, mas a paisagem é bem diferente. Você sabe que assim, quando as pessoas me chamam, né, me pedem para falar de Kardec, eu fico muito intimidado, porque eu não tenho muito aonde ir, eu não sou um especialista, né? Assim, por isso que eu gosto de falar da questão do afetivo dele, assim, mas tem um aspecto, Iracema, que eu acho muito interessante e que merece esse resgate da imagem desse homem incrível. Quem não é espírita tem uma leitura, às vezes, em relação a essa relação que a gente tem com Kardec, né? Que, mas você cultua um Kardec, vocês estão santificando. Não, não é nada disso. É como um pai e uma mãe que a gente gosta de lembrar, de homenagear. Não existe santificação, não existe idolatria, não existe nada disso. Mas é claro que esse personagem aparece de vez em quando ao redor da gente. E eu tenho pensado em duas outras coisas que são muito essenciais nesse início do século XXI, nesse momento, poxa, a palavra é ruim, mas eu vou usar, tá? Esse momento catastrófico que a gente está vivendo, conjuntural. Eu identifico todos os aspectos da lei da destruição que está lá nas leis morais. A pandemia veio para dar um impulso a gente absurdo. Mas a realidade do nosso país, o discurso genocida de alguns políticos, o negacionismo estúpido, como é que se nega a ciência, cara? Kardec, o cara que podia ter usado isso, não, ele se calcou na ciência de sua época, seguiu o método científico, racionalista, cartesiano, newtoniano, senão não teria tido significado. Nessa loucura que a gente está vivendo, né, no Brasil e no mundo, um disparate, uma coisa bizarra que a gente está vendo, os caras que deviam defender a vida, defendendo a morte, que deviam estimular a ciência, com um discurso negacionista bizarro, estúpido. Eu identifico duas ou três coisas que eu acho que merecem a gente refletir sobre o nosso mestre Kardec. Primeiro, Kardec, ele foi um cientista. Ele foi um cientista. Ele não abriu mão disso. Ele não inventou remédio do arco da velha para poder ganhar, sei lá quem, politicamente. Não quis ser melhor que os médicos e que sabe? Ele não, cara. Ele foi no método científico, testou. Ah, beleza, isso aqui funciona, então eu posso colocar no Livro dos Espíritos.
Tem uma frase dele que eu acho fantástica, que está em Obras Póstumas, que ele diz: eu vi o momento em que se conformava uma obra. Olha que coisa linda. Eu percebi o momento em que se conformava uma obra e que podia vir a ser publicada. Olha que coisa fantástica. Então, ele não era um machista, ele não era um negacionista, ele foi um cientista do seu tempo e além do seu tempo. E por que ele foi além do seu tempo? Porque, entre outras coisas, ele não foi um futurista. O mundo vai... Não, ele foi um profeta de uma nova era. Um profeta. Ele não foi um mero idealista. Nada contra o idealismo. Mas o idealismo, às vezes, é vazio. Não, ele foi um filósofo. Um filósofo. O que é o filósofo? Cadê, Rafa? O que o filósofo faz? O filósofo, ele antevê as mudanças. Ele não puxa a humanidade para trás, como alguns nesse momento estão fazendo, querendo negar a ciência, querendo desfazer de tudo e querer voltar a gente à Idade Média, falar de armamentismo. Pelo amor de Deus, armamentismo. A gente quer paz, amor, tolerância. Falar de intolerância, de tudo isso que, infelizmente, a gente vê estampado nos jornais o tempo inteiro. Né? Não, Kardec não, cara. E aí eu fico pensando, tem um livro, Iracema, chamado, todo mundo conhece, Em Seus Passos, Em Meus Passos, O que Faria Jesus. Você conhece, né? É um livro de origem evangélica, batista, né? Que é um livro dificílimo. Você já ouviu falar, não? Já ouvi falar. Inclusive, cheguei a folhear, não li todo. A gente leu, o Peixinho botou a gente para ler tudo isso na juventude. É um livro dificílimo, porque Em Meus Passos, O que Faria Jesus? Cara, eu nem tenho ideia, né? Não tenho ideia. Tá? É muito longe imaginar o que Jesus faria na minha situação. Não tenho a menor ideia. Eu posso especular, posso servir, tê-lo como referência. Mas eu consigo fazer uma outra coisa, um pouquinho diferente. Ver se vocês gostam da ideia. E quem sabe a gente pode escrever sobre isso. Escrever um livro sobre isso. Vocês estão me ouvindo bem? De vez em quando trava aqui na fala. Então, né? Eu li magnificamente bem. Em Meus Passos, o que faria Kardec nesse momento aqui? Me diga aí. Em que a ciência ela está de frente combatida com o negacionismo. Em que a gente já evoluiu, passou por 2 guerras mundiais e existe um discurso oficial armamentista. Armamentista. Quando a gente já teve um Gandhi, um Martin Luther King, uma Madre Teresa, um Irmã Dulce, um Chico Xavier, um Divaldo Franco, e a gente ouve o cara dizer que bandido bom é bandido morto. Isso é política oficial de governo. O que faria Kardec, cara? Eu fico me perguntando, aí de vez em quando eu converso assim com meus mais próximos, aí elas me dizem assim, primeiro, Kardec não ia se indignar do jeito que você está se indignando. Eu acho que também não ia mesmo, não. Mas eu não sou Kardec, né? Embora eu tenha dito lá no filme Jesuí, Kardec, eu não sou Kardec. Mas eu acho que ele ia entender que essas pessoas não entenderam nada ainda, né? Eu acho que Kardec, ele, por exemplo, não estaria em nenhum dos 2 lados. Ele não seria nem de esquerda nem de direita, porque não existe isso. Não existe isso. Eu, como cidadão, eu posso ter todas as minhas posturas como cidadão, mas o espiritismo está tão acima disso. Como é que alguém pode partidarizar a nossa doutrina? Querer colocar a nossa doutrina a serviço ou do discurso do absurdo, né, do negacionismo, da estupidez medieval, bizarro, armamentista, muito menos do discurso também que muitas vezes tende a uma vulgarização, a um discurso que, né, sabe? Não, primeiro, Kardec não estaria aqui. Segundo, eu acho que Kardec ia estar olhando tudo isso que está acontecendo e dizendo assim, leram direitinho aquele capítulo de Leis Morais sobre a lei da destruição, olha o presente que a espiritualidade deu, porque não tem um trecho que ele diz assim, a espiritualidade, Deus, coloca às vezes diante de vocês as chances de crescimento, minha querida Vanina, linda, né? Coloca vocês não percebem. E aí, pô, acabam tendo que passar por flagelos mais violentos. Foi um presente que a gente ganhou. Tá tudo escrito lá. Vocês concordam que tá tudo escrito lá? Tudo. Tá tudo escrito lá nas obras. E aí tem gente querendo revisar Kardec agora. Eu acho precipitado. Acho que a gente pode revisar Kardec daqui a uns 5 milhões de anos, mas agora ele ainda precisa ser lido e entendido. Você que esteve lá, você que sentiu a emoção de pisar tantos anos depois
mas no solo onde ele pisou, que naquela época, porque ele nasceu lá, e naquela época as grandes mentes estavam lá, e ele era uma grande mente, é isso? Está um ruídozinho aí quando eu falo. Não, mas... eu estou tirando a etiqueta, eu estou no hotel, né? Vocês sabem, já falei isso. Sim, sim. Está com uma taça bonitinha. Deve ter aqui em algum lugar, eu não achei. Aí eu estou bebendo água, só que eu estou fazendo propaganda da água mineral. Eu estou tirando a etiqueta para não ficar fazendo merchandising de graça, cara. Então, esse negócio é muito sério. Desculpa, o barulho fui eu que fiz. Tá bom. Viu? Então, o que você está falando aí, Kardec, ele era um filósofo, ele era um cientista, ele usava... E outra coisa, ele era incrédulo. Incrédulo. Sim. Cético, incrédulo. No início, né? Cético. Não é isso? Ele era cético. Ele não começou, é assim mesmo, vamos fazer, eu acredito. Não. Ele não acreditava. E ele se não fosse assim, se ele não fosse assim, Iracema, a gente não estava nem conversando hoje aqui. Ao invés de ter criado a ciência dos espíritos, ao invés de ter criado o paradigma da nova era, a ciência que vai nortear a produção do conhecimento nos próximos tempos, né? A gente sempre diz assim, eu não lembro agora, acho que sei de Leon Denis a frase, o espiritismo não é a religião do futuro, não é a religião do futuro. O espiritismo é o futuro das religiões. Na sua tolerância, no seu entendimento do conceito de nível evolutivo, no conceito da interexistencialidade, da possibilidade de comunicação entre os planos da vida, né, na ideia da evolução espiritual. Coisa linda, nós todos seremos anjos. Veja só se eu vou querer outra doutrina. Uma doutrina que me diz que eu vou ser anjo, que eu sou perfectível, que eu sou um indivíduo que vai caminhar na praia ao lado de Jesus, falando... Entendeu? Então, essa religião ela não seria isso se não tivesse sido um cético no início. Nós seríamos uma seita de fanáticos, talvez. Uma seita de pessoas, não sei a gente, mas muito. O espiritismo seria uma seita de pessoas fanatizadas com determinadas ideias irremovíveis. O que é mais lindo da nossa doutrina, que não é melhor do que nenhuma outra, é de que nós sabemos que aquelas verdades, elas fluem a partir do nosso processo de melhora cotidiana. O que pode parecer absolutamente correto agora, pode não ser tão assim daqui a alguns anos. E isso significa que eu tenho uma mente, o que não muda, é amor, tolerância, paz, respeito ao próximo, caridade, capacidade de transferir ao outro aquilo que você tem de bem. Isso não mexe. As outras verdades vão parecer tão pouco significativas daqui a um tempo, né? Roberta, você era cética. Eu posso falar uma coisa, Iracema, que eu acho tão interessante, assim. Cara, essa mudança é tão incrível da comunicação que eu fico olhando aqui, né? Minha linda Vanina, ex-aluna querida do coração, e outros que estão aí, Robertinha falando, e tanta gente conversando aí. Em palestra não é assim, né? Em palestra, você fica pegando a reação das pessoas no olhar. Tipo assim, essa frase que eu falei, pô, foi legal, então eu vou tomar... Então você fica ali, que o professor tem essa manha, né? E são quase 40 anos de sala de aula. Então a gente fica ali meio olhando, né? Assim, se aquilo ali, se aquela história que você começa a contar, aí você vê as pessoas se acomodarem assim na cadeira, tipo, é bom isso. Aí você, né? Vou falar um pouco mais sobre isso. Mas live, não, né? Porque a gente tá aqui, nós dois, eu posso pegar a sua reação, já me ajuda um pouquinho. Mas a moçada vai entrando e essa interatividade é a comunicação do futuro. Eu só quero fazer palestra assim agora. Com as pessoas mandando mensagem, aparecendo no telão e eu, vou pegar isso. Eu também não sabia, eu não sabia nem para onde ia, mas é o que tinha para hoje, vamos lá. Uma coisa também que eu quero colocar para o ato de fé. O ato de fé foi queimado os livros, como aquilo ali, que seria uma coisa negativa, terminou sendo uma coisa positiva demais. Sim. Não é verdade? Eu tive lá também, assim, mas eu já tinha terminado editado o filme, mas fui gravar em Barcelona e tive lá na praça, no final das Ramblas, onde foram queimados os livros. Tem uma descrição
pouco precisa, né, sobre o processo da queima. Alguns autores falam de uma... Mas, assim, foi basicamente na região ali, que tende a região portuária de Barcelona. E eu tive, como diz a meninada agora, eu tive um imprint, assim, né? Eu tive uma coisa lá, assim, um negócio diferente. Assim. Quando eu cheguei, eu comentei, olha, aqui, o Alto de Fé aconteceu aqui. Como eu tenho uma história muito forte ligada à Segunda Guerra Mundial, talvez essa minha reação tão dura a esses regimes neofascistas que tomaram conta do mundo, né, do Brasil, dos Estados Unidos e alguns outros países do mundo, e eu tenho uma coisa muito forte, porque eu tenho certeza da minha vivência espiritual durante a Segunda Guerra, e tem a história da queima dos livros lá também, né, na noite dos cristais e tal. Rapaz, eu tive uma coisa assim, uma coisa muito forte, precisei parar uns 20 minutos, tive a visão, né? Vi fogo saindo do asfalto, né? Foi uma coisa muito forte, né? Eu sou o quê? Eu sou Stonks, Vanina. O que é Stonks, cara? Não sei. Me ensina aí, vá. Eu preciso ficar atento a esses termos novos aí. O que é Stonks, Vanina? Eu não conheço, não, esse termo aí. Depois você me conta. Ou me conta no privado, se não puder contar aqui, porque a gente tá, né? Então... Nossa, tantas pessoas interagindo, que maravilha isso. Olha, tudo que acontece em algum local, não importa os anos e o tempo que passa, mas existe uma cristalização de energia, e se você estiver na frequência, você capta. Então, muito provavelmente, foi isso aí que você sentiu. Então, como algumas pessoas ali que não estão na frequência de Kardec, que nem sabe qual místico que aconteceu na história, etc., passam por ali e não sentem o que você sente, porque você estava nessa frequência. Por isso que acontece. Agora, mas isso tem um lado, entendi, Vanina, entendi. Então, que você é quem abre a mente das pessoas, então, muito obrigado. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que nem sempre isso é uma coisa que flui com energia muito legal, não, assim, sabe? Eu acho que, aí já falando um pouco sobre essa coisa da interexistencialidade, da sensibilidade, da mediunidade, eu me vejo muitas vezes, eu vou confessar isso aqui, estamos entre amigos, né? Vulnerável por conta disso, desse excesso de sensibilização que às vezes me bate em alguns lugares. Eu tive em Auschwitz, né? E foi muito complicado. Eu tive lá no bunker, né? Onde Hitler teve. No Coliseu eu mal consegui entrar, né? Então não é tão fácil assim. Tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se é mediunidade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente começa a sentir, né? Aquelas energias que estão ali. A outra coisa que eu queria puxar de você, e você faz isso, fala disso, que é a morte de Kardec. Me conte aí a sua emoção. Eu mais ou menos, assim, sinceramente, né? Já porque a gente está aqui falar na verdade do coração, assim. Eu não tinha refletido muito sobre isso, nunca, né? Estudei, achava o a morte de Kardec, porque alguns autores e alguns biógrafos faziam uma associação do desgaste físico dele com o excesso de trabalho. Isso me incomodava um pouco. Assim, poxa, mas como é isso? A gente aprende que a gente tem que cuidar do corpo também, porque existem variadas formas de suicídio. Todo mundo conhece a história, né, do Nosso Lar, de André Luiz, que não foi um suicida, mas foi tratado. Me preocupava um pouco isso. Eu tomei a decisão de gravar o texto sobre o desencarne de Kardec em Père Lachaise. Então, aquilo não é um off. Off, para quem não conhece muito a linguagem de audiovisual, é quando você já tem a cena e você grava depois no estúdio o áudio sobre a cena. Ou então você grava o áudio antes e coloca sobre a imagem. E como aquilo era uma coisa estranha para mim, muito estranha. A história de que ele foi ficando, né, assim, depauperado. E eu resolvi gravar em Père Lachaise. Então eu estava entrando com um Tascam, que é um microfone de mão aqui assim, e fui gravando esse áudio sobre o desencarne dele. Eu senti um alívio muito grande, assim, que
tudo que pairava como uma certa dúvida minha sobre o quanto que ele teria contribuído para o seu próprio desgaste físico que o levou ao desencarne, isso para mim desanuviou muito forte, assim. É óbvio que a vida que Kardec teve com, né, notívago, dormindo 1h30, 2 horas por noite, num trabalho hercúleo para construir o que ele construiu, pode ter, obviamente, né, prejudicado, mas isso não tem nada que ver com um descaso em relação ao seu corpo físico. Então, eu gosto muito, né, da descrição, agora o autor agora me escapou, que ele fala da expressão de tranquilidade, né, do corpo de Kardec depois, né, foi colocado sobre a mesa, né, no primeiro centro espírita do mundo, que a gente até foi também, né, eu gravei, coloquei lá, e a expressão dele, né, de suave bonomia, de tranquilidade que passava. Mas não é dos temas da vida de Kardec assim, do qual eu me sinto compelido a refletir e tal. Eu acho que vai precisar depois eu estudar um pouco mais. Tem coisas da vida dele que são muito interessantes, né? A fase dele a esposa dele, né? A esposa dele com a companheira. Trabalho dela, né? Fantástico, ali ao lado sempre. Eu acho que vai ser necessário ainda um resgate da imagem dele. Eu gosto muito dessa... E assim, é natural que existam, obviamente, exageros, né? Mas eu gosto muito desse movimento de empoderamento feminino, assim. Gosto muito dessa atitude das mulheres, das meninas. Minha filha, então, a gente já teve até algumas conversas tensas, assim, porque feminista de carteirinha, tal. Eu digo, minha filha, nem tudo é machismo. Ou às vezes é um machismo estrutural, que a pessoa fala, mas ela tá lá fazendo. Boa noite, Maria. Maria do Socorro Seixas. Boa noite. E aí, eu gosto muito desse empoderamento feminino, né? Desse resgate da imagem da mulher que tem assumido, né, um papel tão significativo na sociedade. E eu acho que ainda falta isso. Falta, ao invés de ser a pessoa que ajudou Kardec, é preciso resgatar a imagem dela como alguém que foi co-participante, não coadjuvante, necessariamente. Kardec provavelmente não teria feito o que fez se não tivesse tido o amparo espiritual, físico, material que teve, né, da Amélie, né, sem dúvida nenhuma. Kardec, a gente sabe, que era um educador. Era um professor de crianças também. Sim, ele criou as melhores cartilhas de aritmética e de gramática da época. Não era uma pessoa que apareceu por causa da doutrina. Ele estaria nos anais da história como um dos grandes educadores do seu tempo, não tenha dúvida disso. Né? Ele já tinha evidência, né? Falava várias línguas, professor de várias matérias. Então, o nosso respeito a Kardec é um homem de cultura, era um homem de cultura. Né? Até que o túmulo dele, lá onde ele está enterrado, onde existem várias pessoas de renome lá, e ele também está visitado. E uma coisa assim, que eu achei bem interessante, uma pessoa que foi lá visitar o túmulo, e tinha os franceses lá dizendo, não, quando você passar pelo túmulo, coloque a mão, tem que colocar a mão e fazer uma oração. Eu disse, que hábito interessante. É verdade. Você chegou a ver isso? Chegou a ver isso, Ricardo? É verdade. Não, eu falo, né? Porque assim, um dos grandes trabalhos difíceis, né, do audiovisual, por exemplo, eu estou produzindo esse material hoje, eu gravei 4 horas hoje, 4 horas. 4 horas ininterruptas. E vamos editar o material que vai ter 12 minutos. Né? 12 minutos. Então você veja que é um trabalho. Então eu gravei para o Jesuí Kardec talvez umas 18 horas. E o filme tem 50 minutos, 51 minutos, uma coisa assim. Então muita coisa não entrou. Mas tem essa história também, eu resolvi não colocar. Eu perguntei aos franceses que estavam lá o que eles estavam fazendo ali. Tem uma moça que ela fala, né, no final, ela lê para mim o texto que está lá, né, nascer, não é? Aquele texto que está lá, ela leu para mim em francês, ficou bem bonitinho. E ela disse, o que é que vocês estão fazendo aqui? Vocês conhecem Kardec? Ela, não. Disseram que é para a gente botar a mão ali e rezar
porque traz coisas boas. Eu disse, é? Kardec virou amuleto, aí ela deu risada. Não sei, é? Não sei, né? Também não quis quebrar com ela, com a ilusão dela, não, porque Père-Lachaise é longe, é uma viagem de trem do centro de Paris que demora um tempinho. Então ela foi lá para isso, então não ia tirar o encanto dela também, não. Mas ela disse, não, tem que botar a mão, tem que rezar. E tem aquela senhora, né, que aparece lá também no filme, aquela senhora já desencarnou. E ela desencarnou, ela mantinha o túmulo de Kardec com flores e velas acesas constantemente. Muitos espíritas vão lá e visitam o túmulo, então colocam flores e tal. Mas quando isso não acontecia, era ela que era o que ele não queria. Era o que ele não queria. Sem Deusar. Mas eu entendo as pessoas, né? Eu entendo as pessoas, assim. As pessoas querem... Nada forma... Nada acaba, nunca acaba. Não é isso? Apenas fica diferente. Apenas fica diferente. Você sabe de quem é essa frase? Você falou. Não me lembro, mas eu sei que você falou. Eu falei, que tá escrito... Se você assistiu aquele evento que a gente viu lá com o Nando Cordel. Essa frase é de Steven Spielberg. Steven Spielberg, um dos grandes, ele é judeu de origem, de família, mas é um espiritualista, um homem que tem um vínculo, você vê pela qualidade da produção audiovisual dele. E ele tinha uma série que ele dirigiu durante uma época, Além da Imaginação, em que ele sempre terminava com essa frase: nada acaba. Nunca acaba. Nunca acaba, apenas fica diferente. E como ele acredita na vida após a morte, eu achei que era viável colocar alguém não espírita, mas que é espírita, né? Quer acabar com esses rótulos, né? Acabar com esses rótulos. Aí você pergunta, eu estou vendo várias pessoas aqui que estão entrando aqui, né? E que você sabe que não são só 73, né? Parece 72, 73. Quando você termina a live, você vê que o número é estupendo. 400, 300. É impressionante. Então, eu estou vendo alguns que estão aqui, porque são os que interagem, que aparecem ali, né? Que de alguma forma aparecem. Então. Muitas pessoas que estão falando de Kardec aí, que eu nem imaginava que tinham esse vínculo. Aí o que seria? As pessoas chegariam para ela depois e diziam, você estava na minha live lá, junto com o pessoal do centro, você é espírita? Eu não faço isso. Eu não faço, porque esse negócio de ficar carimbando as pessoas, né, de criando rótulos. Eu posso me dizer espírita, mas eu não tenho que ficar carimbando ninguém. Deixa a pessoa ser o que ela quiser, né? Essa coisa de ficar rotulando as pessoas é muito complicado. Mas eu vou dizer, Piedade, querida Ana, também, que ele é nascido para o mundo. Kardec foi nascido para o mundo. O que ele trouxe para todas as pessoas. Não trouxe para nós. Ele não é posse do movimento espírita, ele não é posse da gente. Kardec é um educador que provocou uma revolução no pensamento, que criou a possibilidade da comunicabilidade entre duas dimensões da vida como ferramenta de aprendizado para toda a humanidade. Sejam aqueles espíritas, ou seja, aqueles que se dizem espíritas e que atuam no movimento espírita, ou seja, essa enormidade de entes queridos que passaram por essa nossa timeline agora aí, e que tem Kardec como alguém que foi algo importante para si em algum momento, que mudou de alguma forma a sua perspectiva de vida, que foi Stonks, né, Vanina? Que abriu a cabeça das pessoas de alguma forma. E nosso tempo acabou, né, Iraci? Acabou. Eu falo demais, né, Iraci? Era para ser isso. Graças a Deus. Graças a Deus você fala demais. Ô, Ricardo. Muita luz para você, viu? Eu vou te contar uma coisa que aconteceu hoje, tomara que dê tempo. Um amigo viu que eu ia participar, né? Viu o card que eu postei no Instagram, postei no WhatsApp, e ele disse, Ricardo, você conhece Iracema? Você conhece o dia assim, pelo WhatsApp e tal. E ele me disse, prepare-se para uma alma especial e iluminada. E eu vou ligar agora, vou mandar mensagem para esse amigo, dizer, rapaz, através da rede mundial de computadores, nós estamos no espaço, na cloud, na nuvem. Eu consegui perceber a imensa riqueza que você traz nesse coração seu, apaixonado pela doutrina, apaixonado por Kardec, por esse trabalho lindo que vocês fazem. Paz e luz para vocês. Muito obrigado. Não esqueçam de mim. Não esqueçam de mim. Eu sempre digo isso a meus alunos no último dia de aula. Não esqueçam de mim. Então lembrem de mim, me chamem para participar das coisas, para a gente conversar. É tão bom, eu fico tão agradecido.
Já sabe que você vai ser generoso, é tão generoso. Gente, eu voltei para falar com vocês. Depois dessa aula que nós tivemos, eu não tive como interromper o professor Ricardo. Dessa vez, o professor Ricardo veio nos falar de Kardec, desse espírito de luz que teve como missão descortinar aos espíritos encarnados que aqui chegam e, para o nosso aprendizado, esquecemos de quem em verdade somos, espíritos encarnados em aprendizado. Então, eu tinha que deixar que ele terminasse o trabalho lindo que ele trouxe para nós. Assistam o documentário Jesuí Kardec. Assistam o documentário. Está no YouTube, qualquer pessoa pode assistir. Eu assisti minuciosamente. A minha gratidão ao nosso irmão Ricardo, a nossa gratidão a Deus, que nos proporciona estarmos juntos, a nossa gratidão aos mentores, amigos, a nossa gratidão a Kardec, que nos descortinou os olhos, nos trazendo o Espiritismo, vivido por tantos de nós. Deixa eu ver quem é que está querendo chegar aqui. Não estou conseguindo ver. Mas eu tinha que fazer. Meu filho Júnior, agora que eu estou lhe vendo, eu tinha que voltar para agradecer a todos vocês e fazer a vibração das águas com o consórcio dos irmãos espirituais, pois que eles aqui estão dizendo que nós precisamos fazer as vibrações, criar a frequência, porque muitos irmãos estão agora nos aguardando. E é em nome de Deus, em nome dos mentores, amigos, em nome do nosso irmão Fernando Randolfo, que coordena a parte dos passes magnéticos no Centro Fraternos de Caridade, que gera essa frequência de amor, essa frequência de cura, de centralidade, criada agora, nesse momento. Então, aqueles que assim quiserem, sintonizem com essa frequência, que está sendo feita agora, com o consórcio dos irmãos espirituais, dos nossos irmãos das estrelas, que emitem luz, mesmo estando eles em outro campo vibracional, que nos coloca o entendimento que somos todos irmãos, que precisamos trabalhar a psicosfera que aí está, e assim trazendo um bem-estar para nós. O seu pensamento, ele transforma, ele é transformador, ele transforma a sua psicosfera e o pensamento de muitos outros irmãos, vibrando no bem, vibrando na centralidade, no amor de Deus. Esses pensamentos juntos, sintonizados nesta frequência, juntos podemos mudar a frequência em que estamos submetidos por nós. Irmãos queridos, oremos ao Pai com fé,
procure afastar das vossas mentes qualquer sentimento neste momento, pensamento de raiva, rancor, enfim. Limpa-te desses sentimentos negativos e envolve, pois, no amor de Deus, que existe em cada um de vós. E é este amor que agora estamos a buscar, a gerar esta fonte de energia e centralidade, através desses irmãos tarefeiros do Mestre Jesus. Que Ele esteja conosco, agora e sempre. E que o Mestre Kardec, aonde estiver, que a luz que depositou em todas as consciências se faça a ti, irmão Kardec, em forma da nossa gratidão, é o tributo. E a todos vós que estão a vibrar neste ponto de luz, nesta frequência, que estão com as águas, que elas sejam modificadas, as suas moléculas, naquilo que se faça necessário para vós que agora vibra. Fé, irmãos, alargue a tua fé e faça, pois, o teu milagre. Lembra-te das palavras de Jesus, que não nos abandona, nunca estará conosco. Que Jesus nos abençoe. Aquele pensado, aquele irmão que não está na frequência, mas que foi pensado agora, a ele que chegue as vibrações de amor, de paz e cura. Que assim seja. Meus irmãos, eu estou ainda inebriada com a noite de hoje. Foi um grande aprendizado. E a todos vocês que voltaram, que aqui estão, a minha gratidão. É o Centro Fraterno Online que nós dizemos. É o que temos para hoje, é o que nós fazemos com muito amor, com muita gratidão, como se lá estivéssemos nós fisicamente. Sintam-se todos abraçados, aquele abraço apertado que nós damos e que no momento agora não podemos fazer, mas sintam-se abraçados, sintam a minha gratidão, o meu carinho a todos vocês. Continue a nos ajudando. O Centro Fraterno precisa de cada um de vocês. E nós, dessas lives que estão nos proporcionando um grande aprendizado. Jesus, agora e sempre, no coração de todos vocês. Sábado estaremos aqui juntos novamente. Eu também estou morrendo de saudade dos abraços. Quem frequenta o Centro Fraterno sabe o calor que tem aquela casa, a energia que nós temos quando nos encontramos. Eu sempre coloco nos folders, conectados, porque é assim que eu sinto que nós estamos conectados. Não importa a distância, estejam vocês onde estiverem, nós estamos conectados. Conectados na luz, conectados no carinho, conectados na energia que o Centro Fraterno coloca em nós. Somos irmãos. Somos irmãos de caminhada. Não esqueçam disso. Não nos encontramos por acaso, porque o acaso não existe. Tudo que nos chega tem uma razão de ser. Tudo que nos abraça, tudo que alguém nos diz, qualquer acontecimento que nos chega, nada, absolutamente nada é mero acaso.
E assim, irmãos, eu fico muito feliz quando eu vejo vocês chegando nas lives, quando eu vejo que nós, mesmo à distância, continuamos conectados. E eu peguei esse bordão, conectados, porque é assim que eu sinto. Vocês estão conectados comigo, nas nossas mentes e no meu coração. Que Jesus abençoe a todos nós. Esta live fica gravada no Instagram, as duas partes, e eu vou colocar também no YouTube assim que eu pegar. Eu não consegui ainda pegar a primeira parte, mas eu vou ver agora, estava salvando. Que Jesus nos abençoe, fiquem com Deus e tenham todos uma boa noite. Que assim seja.